que antigamente, 60 anos, a nossa, né, se você pensar em 60 anos há 10, 15, 20 anos atrás, eram aqueles velhinhos de roupão, né, de chinelinho. Hoje em dia não existe isso mais. E aí eu fico pensando sobre, existe a possibilidade, e as pessoas que estão nos assistindo também, de viver mesmo nessa fase da vida. E essas pessoas, por não terem tanto conhecimento no passado, não conseguiram lidar com problemas, né? Foram pessoas mais sofridas, de famílias mais rígidas ou menos rígidas, mas que emocionalmente foram um pouco mais abalados, vamos falar assim. E você acredita que essas pessoas, elas podem procurar uma ajuda, mesmo estando com 60, 65, que a pessoa pode falar, poxa, mas eu estou muito velho para me tratar, né? Eu já vivi tudo, agora eu vou aguentar. E aí a pessoa às vezes vai viver mais 10, 15, 20 anos, sendo que ela poderia viver esses 10, 15, 20 anos com muito mais qualidade de vida, né? Emocional, principalmente. O que você pode falar pra gente um pouco? Eu acho que nunca é tarde para ser feliz, né? Para que a gente vai viver mal se a gente pode viver melhor? Né? Não quer dizer que a gente consegue resolver tudo, né? Mas eu acho que vale a pena tentar passar limpo um pouco a história da gente e viver melhor, inclusive porque se a gente consegue resolver muito desses nós, muito desses traumas, a gente consegue inclusive evitar certas doenças, né, certos agravantes, né, e ter realmente qualidade de vida. A gente ter uma boa razão para melhorar é o suficiente para motivar as pessoas. É óbvio que nós não podemos obrigar ninguém a sarar. Claro. A gente não pode obrigar ninguém a ir para terapia, a fazer as coisas, não sei o que mais. Tem gente que quer uma qualidade de vida maior e tem gente que não quer pagar. E é engraçado, Esli, desculpa te cortar de novo, mas é que eu acabei de lembrar de algo que eu não posso terminar o programa sem falar, que a gente vive hoje numa geração da saúde. Então a gente vive hoje numa geração que as pessoas se cuidam mais, elas estão muito mais preocupadas com a alimentação, as pessoas estão muito mais preocupadas com a questão de exercícios, as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde, que há 10, 15 anos atrás elas não tinham essa preocupação. Mas elas esquecem que nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes a pessoa só cuida do corpo, né? Pensando na saúde do corpo, mas elas não têm uma saúde emocional. E a gente também precisa curar e tratar as nossas emoções, porque senão eu vou ser uma pessoa de um físico bom, mas por dentro eu estou toda quebrada, né? E eu acho que existe um equilíbrio aí, né? Voltando atrás, né, nos primórdios de quando a psicologia surgiu, né, especialmente no meio cristão, muitos anos atrás eu dei um curso de formação aqui em Brasil, antes de eu sair do Brasil de novo, na minha igreja, sobre aconselhamento cristão, né, sobre aconselhamento pastoral. E meu pastor até hoje diz assim, foi neste curso que eu descobri que eu tinha alma. Eu achava que era espírito, eu achava que eu era corpo, mas eu não me dava conta que eu tinha uma alma, que eu tinha um coração, que eu tinha emoções, que eu tinha sentimentos. E foi aí que eu aprendi. E essa alma, né, que também se expressa neuroquimicamente, né, ela influencia a nossa conduta. Claro. Nos faz sofrer, nos faz ser feliz. E é uma parte que Deus também criou. Então nós precisamos pensar nessa possibilidade de curar a alma para a gente também dar um testemunho melhor. Eu digo muitas vezes, eu gosto de dizer isso em espanhol porque ele rima melhor, que sem sanidade não tem santidade. Sem a gente se tratar, se resolver emocionalmente, é muito difícil a gente desenvolver a vida cristã a qual Deus nos chama a viver. Então a gente conhece o Evangelho, a gente tem uma experiência com Deus, a gente vive, mas a gente não tem aquela qualidade de vida, não vive na santidade, no bom sentido dessa palavra. Claro, eu entendo. Às vezes você não vive, às vezes você nem vive o que, vamos dizer assim, o que prega, vamos dizer assim. A gente tem a consciência, mas eu não consigo ter a atitude, né? Exatamente. Eu consigo entender. O apóstolo Paulo dizia, o que eu não quero fazer eu faço, e o que eu não quero acabo fazendo, né? Eu não quero fazer. Então, o que a gente se tratar emocionalmente nos dá? Nos dá a liberdade de escolher uma vida melhor, tomar decisões mais acertadas, né? Eu acho que quando a gente pega a história do jardim, né, Deus colocou Adão e Eva lá dentro com uma arvinha e disse assim, olha, se vocês comerem, tem essas consequências. Se vocês não comerem, tem aquelas. Agora decide o que vocês vão fazer. A escolha não foi muito boa, né? A gente está pagando o preço até hoje. Mas eu acho que assim, a saúde sempre implica na possibilidade da gente ter escolha. Eu posso escolher fazer A ou B. A doença não. Os nossos diagnósticos difíceis e complicados nos obrigam a repetir conduta
inadequada, e às vezes é inconsciente mesmo, né? Porque talvez se fosse consciente, a reação é completamente inconsciente. Quando alguém está conversando com você, se você não gosta do que aquela pessoa está falando, você tem uma discussão com seu marido ou com uma pessoa que você ama, você não está respondendo porque você é uma respondona, mas é inconsciente. Aí eu falo que quantas vezes a gente já se arrependeu dos 5 segundos que a gente comete, né, grandes besteiras, porque é inconsciente mesmo, né? Aquilo sai. Mas sai porque aquilo ainda está mal resolvido tá dentro de você, dentro né? de nós. Se a gente arruma isso, o que vai sair, a boca fala do que está cheio o coração, né? O que vai sair em termos de manifestação de conduta também vai ser melhor. Com certeza. Nossa, muito bom. Bom, e para a gente já começar a encerrar esse segundo programa, infelizmente, senão a gente vai ficar aqui, gente, umas 4 horas, eu queria perguntar um pouco sobre a sociedade, falando um pouco sobre a sociedade hoje. Hoje as pessoas elas estão se isolando mais de relações, eu digo de relação humana, né, de contato físico. Hoje a gente vive numa era muito eletrônica, né, uma era muito digital, onde tudo é online. Se você não está presente no mundo digital, parece que a gente não existe, né? E ao mesmo tempo isso eu tenho percebido que as pessoas elas têm se sentido um pouco isoladas, um pouco mais sozinhas. Então eu entrevistei uma vez até a mãe do Kaká, jogadora, ela falou algo para mim que nunca mais eu esqueci. Ela falou, olha ali, a era digital, ela te aproxima das pessoas que estão morando longe de você, mas ela distancia dos que estão perto. Então, às vezes, você tem pessoas que estão muito próximas de você, mas que você já tem o hábito de mandar só um WhatsApp, de mandar um parabéns para o WhatsApp, tudo é muito digital, e ela está aqui do seu lado. Mas claro que uma pessoa que está em outro país, essa comunicação ela é muito boa, porque ela não existiria, você não teria nem como falar com aquela pessoa, ouvir a voz daquela pessoa sem a tecnologia. E aí, o que você acha que, como uma psicóloga experiente, que o ser humano pode fazer para tentar ter um equilíbrio maior nessa questão? Eu acho que uma das coisas que de fato acontece é que como as pessoas estão vivendo mais tempo, elas acabam ficando sozinhas porque as outras pessoas, inclusive, vão falecendo, né? Vão perdendo os esposos, as esposas, mãe, pai, irmãos, né? Nem sempre os filhos têm os mesmos valores de amparo, de cuidado, né? Não tem paciência. Nos Estados Unidos tem muitas comunidades de seniors, né, que vão envelhecendo juntos, que não são manssionatos, mas que não é um asilo, né? Porque aqui a gente fala de levar, é asilo, ela quer levar a mãe dela para um asilo. Lá é uma delícia, na verdade. Não, temos né? lugares muito bons, de comunidade, onde as pessoas vão tendo diferentes tipos de cuidados, níveis de cuidado, na medida em que o corpo realmente também começa a pifar, né? E relacionamentos que elas têm ali também, então, né? Tem coral, tem igreja, tem estudos bíblicos, fazem passeios juntos, vão pro shopping juntas, né? Então, pessoas da mesma idade que vão tendo interesses em comum, né? E tem essa possibilidade, não estão presas lá dentro, né? Elas podem sair para a vida normal. Então, eu acho que isso é uma coisa. Outra, assim, é aprender a zelar pela qualidade da relação, né? Realmente, o Moreno falava das redes sociais, né? Que não eram no Facebook. Não, eu estava lendo esses dias, eu lembrei e falei, gente, redes sociais há 30, 20 anos atrás existia, era outra mas coisa, era outra né? coisa. Então, assim, o Facebook, de certa forma, hoje nos ajudou a mapear a rede social que o Moreno falava que nós tínhamos. E isso realmente é uma coisa assim, bacana, por um lado, como você falou, porque a gente tem essa aproximação com as pessoas, a gente pode... Mas, por outro lado, também tem um lado negativo, do bullying cibernético, né? E, às vezes, essa dificuldade de conviver. Então, acho assim, a relação é uma coisa que a gente tem que construir, que a gente tem que prezar, que a gente tem que priorizar. Senão, realmente, a vaca vai pro brejo, né? O pessoal fala, às vezes, assim, de um pessoal que começou a fazer uma regra, que quando os homens iam almoçar, todos eles tinham que botar o celular do lado. Eu acho isso muito legal.